Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E vocês sabem que por aqui é o espaço em que nós exploramos ideias, desafios e inspirações na educação. E eu tô falando inspiração, gente, porque hoje eu tô aqui com uma convidada que, para mim, ela é uma inspiração. Muita gente também se inspira nela. É a professora Joelma Silveira. E ela, gente, ela bateu o pé e falou assim: Maíra, eu vou falar sobre cultura digital. Aí a gente já se combinou aqui nos bastidores que a gente vai começar começando. E eu vou mandar aqui a primeira pergunta para ela. Professora Joelma, como a cultura digital tem transformado a dinâmica da sala de aula ao longo dos anos? E quais as mudanças significativas que você observou em relação ao engajamento dos alunos e às estratégias de ensino? Professora Joelma, com muita honra mesmo, seja muito bem-vinda ao Conversa de Classe. Obrigada, viu, Maíra? Nossa, que introdução linda. Você é linda, né? Mas eu gostaria, primeiramente, de te agradecer. Estou muito feliz de estar aqui nesse nossa conversa, né? Nesse momento assim que já foi adiado algumas vezes por agenda, né? Mas que a gente está conseguindo agora se encontrar nesse canal com tanta pessoas sabidas envolvendo a educação, a didática de sala de aula, os projetos educacionais, assuntos de alta relevância. Então, eu me sinto assim muito especial de estar aqui com você, tá? Eu acredito que antes de a gente começar a responder a pergunta, a gente precisa definir o que é cultura digital, né? Porque a gente fala de cultura digital tanto no nosso meio social e em sala de aula, mas o que é realmente, né? Então, uma definição até que a BNCC nos traz é que ela é o conjunto de práticas, de conhecimentos e comportamentos que envolve o uso das tecnologias digitais, e isso gera essas informações que nós temos hoje, né? Como que a gente lida com essas tecnologias e essas informações que são geradas a partir dessas tecnologias? E quando a gente traz essa definição para o âmbito escolar, a gente vai trazer o melhor uso as melhores práticas para utilizar esses recursos digitais em prol do ensino-aprendizagem, né? Ele vai ser um facilitador de como a gente acessa essas informações, como a gente produz essas informações, como é que a gente compartilha essas informações com o meio, com outras pessoas e com o meio que vivemos, né? Mas quando a gente traz essa questão da cultura mesmo digital no nosso dia a dia, a gente percebe hoje que a gente não consegue ir no supermercado sem olhar para o que está à nossa volta. Nós temos cultura digital a todo momento, no caixa, aliás, já há supermercados em que a cultura digital está tão inserida que não tem nem caixa mais. Você mesmo registra os seus produtos, paga e vai embora, e vida que segue, né? Não tem como você ter um equipamento, um eletrodoméstico dentro de casa e não saber como utilizar. Então, a todo momento, a gente está inserido numa cultura que, se a gente não utilizá-la a nosso favor, a gente fica alheio, né? Somos os analfabetos digitais, não é? Então, a gente precisa, não só no nosso dia a dia, tentar se aproximar cada vez mais disso, perder os receios desse uso, e no contexto escolar se arriscar com tudo que vem de novo, com tudo que vem para agregar, para contribuir esse processo do ensino-aprendizagem. E quando a gente vai usar na sala de aula, né, não só eu falo de sala de aula, mas pensando na escola como um todo, porque cada espaço educa, né, ensina. Então, quando a gente fala de uma Smart TV, de um computador, de um uso de um podcast, uso de um vídeo, quando a gente começa a trazer isso para a nossa dinâmica de sala de aula, a gente promove, ao contrário do que se fala, quando você mexe com tecnologia,
você está deixando a aula mais divertida. Na verdade, o contexto não é a diversão, e sim a possibilidade de você ofertar para o seu aluno outros meios de acessar aquele conhecimento, aquele conteúdo programático que o professor fez, para que ele chegue no aluno de várias formas, né? Os nossos estudantes, eles podem explorar as diversas inteligências múltiplas que todos nós temos, né? Para acessar esses conteúdos. E como que o professor explora isso? Quando ele utiliza esses recursos para personalizar a aprendizagem desse aluno, para fazer a inclusão desse aluno que ainda não acessou o meio convencional da alfabetização, da escrita, da leitura. Quando você promove o desenvolvimento das competências digitais que ele vai usar fora do contexto escolar. Quando você proporciona que esse aluno tenha acesso às coisas que estão acontecendo, que vão acontecer e que já estão acontecendo no mundo profissional. Porque não tem como a gente pensar que esses nossos estudantes serão nossos futuros médicos, futuros advogados, futuros fisioterapeutas, governantes, né? Então, a gente tem que pensar que tudo que a gente está trazendo agora para a cabecinha desses alunos vão contribuir para frente na formação deles, né? Quando a gente promove o uso desses recursos, promovendo essa cultura, a gente prepara esse aluno para o senso crítico, desenvolvimento do seu senso crítico, da solução de problemas. Aliás, a gente quase não tem problemas para serem solucionados, então não precisa ensinar isso para a criança, provavelmente. A criatividade, né? Quando ele consegue ver o mesmo conteúdo através de um vídeo, através de uma simulação de um programa, através de um documento que você pede para ele elaborar junto com uma pesquisa na internet. Quando ele tem acesso a todos esses recursos para entender esse conhecimento, esse conceito que o professor está trazendo, você consegue promover essa cultura na sala de aula. Então, isso é o que eu chamo de formar os cidadãos críticos, criativos, reflexivos, que está na BNCC também, mas não se explica muito o que é isso, né? E aí, pegando um histórico, né, de como isso acaba sendo assustador, a gente vê que tudo que é novo, tudo que nós trazemos para dentro da escola, acaba causando uma certa estranheza e até um sentimento de repulsa, né? Eu lembro que quando começou-se a falar de trazer a TV para dentro da escola, já era assim, vai no mínimo só trazer filminho e vai ser a distração, não vai ter aula mais, né? Aí trouxe o computador, gente, que bicho é esse? O professor, então, quase caiu da cadeira. Na verdade, o computador, lá em meados de 70, dos anos 70, a gente vê que ele veio para a escola para ajudar na dinâmica da escola, né? Ele foi começar a ir para dentro da sala lá para os anos 80, com o desenvolvimento de projetos educacionais também, né? Aí a gente começou a entender como que funciona esse computador com aluno, com professor, já trouxe a necessidade da formação do professor também, né? Então, a gente vê aí uma evolução nos anos 80. Aí a gente vê o surgimento da internet, né? Esse recurso é do demônio, né? Porque, gente, você consegue ter tudo na sua tela, você consegue falar com as pessoas, você não paga mais conta telefônica, porque você começa a conversar com as pessoas de outros países de graça, você consegue ter imagens ao seu dispor, filmes ao seu dispor, né? Aí a gente vem para as redes sociais, o boom das redes sociais, né? Onde todo mundo começou a se distrair, a esquecer do mundo aqui fora, mas o aluno não. O aluno não está na rede social, então vamos esquecer que essa estratégia chegou na escola. Não, ele está sim na rede social, mesmo não tendo idade para, né? Ele está. Como que a gente faz com isso? E daí, nos anos, agora em 2022, mais recente, a gente começa a falar da inteligência artificial generativa, também para utilizar dentro do espaço escolar. O que a gente faz com tudo isso, uma vez que a gente
tá aí, não tem como voltar atrás, não tem como a gente falar assim: "Não, agora eu vou congelar tudo, fechar minha porta da sala e viver o que eu tenho de experiência aqui, o que eu sei que dá certo", né. A cultura digital veio trazer esse novo rol, esse novo repertório para o professor, essas imensas, possibilidades de trabalho a partir desses recursos, né. Jo, que bom te ouvir falar, né, eu acho que dá, uma segurança para a gente, porque você é uma pessoa que tem uma experiência vasta aí no ensino de tecnologia, né, e você conhece muito do que você está falando. Eu queria até aproveitar, né, eu sempre gosto de contar para os entrevistados que o nosso público aqui é de docentes, mas também tem muitos graduandos que ainda vão chegar, na sala de aula que acompanham aqui o Conversa de Classe. Eu queria saber como que você enxerga o papel dos professores e das professoras na promoção de uma cultura digital consciente e inclusiva, e quais são os principais desafios que você acha que os educadores e as educadoras têm enfrentado nesse processo de adaptação? Sem dúvida, Nai, são alguns desafios, sim, mas eu vou começar primeiro no papel do professor. O professor tem que ser esse mediador desse processo do ensino com o uso do digital. E a gente pensa no projeto do ensino-aprendizagem com o uso do digital, sem desmerecer que já acontece isso independente do digital, né. Mas, ele sendo mediador, ele vai propiciar para esse aluno outras ferramentas para alcançar o conhecimento que ele precisa, dentro daquele conteúdo que o professor está ministrando. Então, ele sendo esse mediador de como o aluno vai fazer com aquele recurso e o que ele vai fazer com aquele recurso, ele já tem esse papel como fundamental para mim. Eh, eu sou muito a favor daquele ensinar fazendo, né. A gente veio de uma geração que a gente tinha aulas de informática para aprender a digitar, para aprender a usar uma planilha. Hoje não, hoje a gente vai fazendo com o conteúdo programático acontecendo, a gente vai o professor como esse mediador, ele vai fazer também uma curadoria desses recursos para que aquele recurso se encaixe naquele objetivo de aprendizagem que ele tem para aquela aula, não o contrário, né, porque normalmente o pessoal, usa acha bonito um determinado recurso, depois vê o que faz com aquilo. Na verdade, não. Na verdade, a gente tem um objetivo de aprendizagem e quando a gente tem um repertório de, recursos digitais que nós podemos utilizar, a gente estuda qual o melhor meio. E daí ele sendo um mediador, ele vai trazer isso, ensinando o aluno não só a usar, mas já executando a atividade que o professor pediu, para entender como funciona e ao mesmo tempo, ter esse conhecimento em torno do tema alcançado, né. E daí a gente permite também com esse uso, com as possibilidades desse uso, que o aluno conheça plataformas educacionais. Dentro dessas plataformas, o professor pode ter materiais de apoio, pode promover dinâmicas interclasses, entre os colegas de classe, eh, atividades que vão facilitar, o estudo pós-aula, né. Então, esse uso das plataformas educacionais é um artifício para esse professor. A incorporação das mídias digitais, né, então, quando o professor escolhe uma mídia para utilizar naquela aula, seja ela um vídeo, seja ela um podcast, seja ela um gráfico, né, um mapa mental, quando ele vai trazendo essas mídias pra aula, ele vai agregando valor àquele conteúdo que ele vai ministrar, que às vezes fica só na oralidade ou só no giz e lousa, né. Então a gente vai, conseguindo trazer elementos para se trabalhar o mesmo tema. Eh, desenvolvimento de projetos colaborativos, que para mim eu sou muito fã de projeto. Eu acho que o projeto ele vai para diversos caminhos.
E esse ir para diversos caminhos permite que o aluno conheça outras possibilidades dentro daquela temática, né? E abrir os olhares, o tal do pensamento crítico que a gente tanto prega, né? Então, projetos que promovam também essa colaboração, por quê? Porque ele precisa lidar com o outro. Ele precisa aprender como conduzir um projeto ao ponto dele ele trabalhar com o colega de maneira harmônica. Então, aí já entra também as competências socioemocionais. Aliás, eu gosto muito desse casamento de tecnologias digitais, competências socioemocionais e educação midiática, que, aliás, hoje ganhou uma dimensão e uma importância muito grande, né? E a gamificação, que a gamificação, no meu ponto de vista, não é só para tornar a aula assim, vai ser mais legal porque eu vou jogar. Eu não entendo a definição de um jogo no meio educacional como só a competitividade. Aliás, no meio nem tem que ter essa competitividade, né? Mas ele vai trazer estratégias para você chegar num determinado conhecimento. E os elementos da gamificação vão para além do jogo propriamente dito, né? Uma vez que você aplica uma prova, um exame, onde o professor adota uma linguagem gamificada, por exemplo, que ele vai falar assim, olha, para você chegar na sua missão final, você precisa resolver determinado mistério. Você vai atingir um ponto nessa jornada, sabe? Quando você começa a trazer elementos do jogo, você deixa a mesma prova com a outra cara, né? E você vai atingir os mesmos objetivos de aprendizagem, né? E aí a gente entra nos desafios, que os desafios para isso, para essa engrenagem funcionar, a gente entende que precisa de uma infraestrutura e de uma estrutura pedagógica. A infraestrutura, eu estou me relacionando com os equipamentos, a conexão, para poder utilizar a internet, os aplicativos instalados dentro dos equipamentos. Mas quando eu falo de uma estrutura pedagógica, eu estou também falando daquela possibilidade do professor ter aquele tempo e aquele momento de se apropriar disso para poder trazer bons elementos para suas aulas. Porque se ele não se apropria daquilo que ele está proporcionando para o aluno usar, ele causa insegurança na aula dele. Então, ele prefere não usar. Aí, a cultura digital falha ali, porque ele vai para o tradicional novamente, né? Então, essa estrutura é importante. A capacitação. Hoje, a capacitação dos nossos professores, desde a universidade, é deficitária. A gente sabe que eu não vou nem criticar a questão do ensino EAD, porque há suas qualidades e suas deficiências. Mas eu entendo que a gente consiga estar trazendo uma melhor formação para preparar esse professor para utilizar esses recursos para si, primeiramente, e com os estudantes dentro do seu contexto escolar, né? E existe ainda a resistência, né? A falta de resiliência do professor e a resistência a essa mudança, resistência a fazer algo diferente do que ele já faz há alguns anos, medo também dessa mudança, né? Nossa, se eu começar a utilizar o computador na minha aula, os alunos vão querer usar só o computador, vão abandonar os livros, os cadernos, enfim. Né? Na verdade, não é isso. A gente entende esses recursos como mais uma ferramenta, como caderno, como a caneta, como lápis, né? Então, eu posso só dar um exemplo dessa prática, assim, da minha vivência, tá? Quando eu estava no meu ensino médio, eu tive uma professora, e eu estou falando da década de 90, já entregando um pouquinho a idade, né? Eu tive uma professora que, longe de qualquer escola ideal, ela me apresentou possibilidades, aliás, apresentou a nós, alunos, possibilidades que na época não eram imagináveis. Ela pediu, por exemplo, para a gente, a aula dela era de geografia, nós tivemos aula de geografia, OSPB, e outras disciplinas na área de humanas com ela,
E numa dessas disciplinas ela pediu a gravação de um vídeo. Tá, como que eu gravo um vídeo se câmera digital não tinha nem de longe, não tinha um celular com câmera digital. A câmera não era nem digital, né? Era VHS. Era caríssima, né? Então ela falou assim: eu não sei qual o tema que vocês vão trabalhar, mas vocês precisam desenvolver o tema, desenvolver o roteiro, e se precisar de equipamentos, que é lógico que a gente ia precisar, eu vou falar com o meu contato numa universidade para deixar uma pessoa e uma câmera disponível para vocês. Né? A gente estava ali super ansioso para sair, primeiro, sair da escola para fazer algo diferente, né? Usar uma câmera. Então, assim, foi aquele nervosismo, acho que eu estou um pouco traumatizada dessa época ainda, né? Porque ainda continuo tão nervosa quanto com as câmeras, mas enfim, fizemos o roteiro e fomos para as gravações. Era sobre lixo, a nossa temática. E a gente gravou no entorno da universidade mesmo, até porque a gente estava com um profissional de lá. Parece uma atividade simples, mas para a época foi muito audaciosa, mas que hoje trouxe o seguinte conceito para a minha vida. Primeiro que eu me tornei professora. Ela foi a minha inspiração. E a minha colega, a minha parceira de trabalho, se tornou jornalista. E ela disse que foi a partir dessa prática. Então, olha o que você consegue fazer com um recurso que até então não era digital, mas era uma tecnologia também, permitiu sair daquele contexto escolar, mas trabalhar com a temática que ela queria, porque é óbvio que ela colocou durante as aulas, na nossa cabeça, diversos temas que a gente pudesse trabalhar, né? Sustentou isso. E a gente conseguiu fazer esse vídeo. Eu não lembro hoje onde está, porque não tinha nuvem, então se perdeu, né? Eu não tenho esse VHS mais, mas a gente fez a reportagem, lógico que a gente fechou com 10 na disciplina. E eu vi recentemente uma reportagem de uma estudante chamada Franciele Barbosa, que, olhando uma queixa, né, de uma professora dizendo que tinha muito mau cheiro na região que eles estavam, e que havia muitas rachaduras nas construções locais, ela observando que é no Pará, né, essa estudante, ela é do Pará, e é onde se produzia muito açaí. Ela, observando isso, ela começou a fazer pesquisas utilizando o caroço do açaí como matéria-prima para desenvolver tijolos sustentáveis, né? Então, não só ia melhorar as condições das residências, né, das casas, mas iria eliminar o problema do lixo na região, que era acumuladora dessas sementes, né? Então, veja que como professor, ao trazer temáticas envolvendo essa cultura digital, ele consegue promover mudanças de realidade, e a mudança da realidade do aluno e do seu ambiente, né? Jo, que 2 exemplos incríveis aí que você contou, e que pena, né, que não tem o VHS aí para continuar com o registro aí dessa história, né? Sensacional mesmo esse exemplo. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, há uns meses atrás eu vi uma reportagem, né, que falava o seguinte, que hoje, para os professores, a maior dor é ainda trabalhar a cultura digital. E eu imagino que é exatamente porque os desafios éticos e os desafios de segurança, eles recaem muito sobre essa temática. Eu queria te perguntar o seguinte: como que nós podemos capacitar os alunos e as alunas para terem uma participação responsável e crítica no mundo digital, levando em consideração, né, esses aspectos todos aí, como privacidade, fake news e cyberbullying? Eu acredito, Maíra, que é uma questão até de você entender um pouco do que o aluno traz para você, sabe? Acho que quando o professor consegue observar a sua realidade, né, o seu entorno, e aquilo que o aluno traz, ele consegue promover discussões saudáveis em torno desses temas. Como eu falei antes, não dá para a gente negar essa realidade, eles estão nas redes sociais. E daí eu penso no professor, né? Como que eu lido com essa situação se nem eu mesmo consigo lidar, né? Então,
acho que primeiramente se informar a respeito do tema é importante, é saudável, né? Pensar em como você trabalha com os recursos digitais e como que eles podem trabalhar nessa questão da segurança da informação, da privacidade. Não basta ter só uma lei de proteção de dados, se isso não está intrínseco nos recursos, né? Se você, quanto professor, e a escola, como provedora do recurso, não configurar esse equipamento para proteger isso também. O professor ensinar também como são quais são as melhores regras, os melhores procedimentos para você agir com essa segurança. Entra na questão da ética mesmo, apesar que desde os pequenininhos a gente pode falar de ética sem chamar de ética, mas o que é respeitoso, o que não é, o que é... você gostaria de ser tratado dessa maneira ou não? Aí a gente entra na questão do cyberbullying, né? Porque os xingamentos hoje ele está mais fácil de ser difundido por conta do meio digital, mas ele sempre existiu na vida real, né? No nosso dia a dia, na nossa cara, né? E a gente precisa desenvolver mecanismos pessoais para lidar com essas situações. Quando a gente fala do meio digital, a gente também tem esses recursos que precisam salutar nessa prática diária do professor. Ele não pode ignorar, mesmo a gente estando num momento que os celulares estão proibidos nas escolas, mas a gente não pode ignorar que fora da escola ele tem um mundo, ou aquele aluno tem um mundo. Então, acho que uma educação dos pais também, né? Para que acompanhe esse uso do seu filho fora do contexto escolar também. A questão da privacidade, além dessas regras já inseridas dentro desses recursos, a gente tem que pensar que nós temos procedimentos que a gente pode adotar no nosso dia a dia. A gente recebe um link, a gente não vai abrindo assim, achando que você ganhou na Mega Sena pelo WhatsApp. Né? Uma fatura que chega, que você vê lá, mas eu já paguei essa fatura, que valor é esse? Não, você vai lá e paga? Não. Começa a procurar, liga para saber se aquela fatura é real. Então, isso são práticas do dia a dia que excedem a questão da escola, né? Só que o professor precisa estar antenado a essas questões para poder trazer a discussão para a sala de aula também. Aquele momento que o professor está ali com o aluno é o lugar seguro e o momento apropriado para ele falar sobre o tema. Eu conheço uma professora, inclusive, que ela disse que ela perde alguns minutos do início da aula dela para acalmar os ânimos. Então, primeiro ela vê como foi o dia daquele aluno, conversa com os alunos, traz coisas sobre a vida dela, depois ela começa a aula, depois ela começa o planejamento dela. Isso promove uma segurança naquele aluno para tratar esses temas tão sensíveis, né? Então, acho que o professor não precisa ter medo, ele se resguarda nas questões que ele pode, no sentido de manter a segurança, a privacidade, e daí e ao mesmo tempo ele promove essa discussão. E a gente tem também uma possibilidade do trabalho com o que é verdadeiro, o que é falso, né? As chamadas fake news, aí, quando se trata das notícias falsas. Quando a gente coloca isso como até um objetivo de aprendizagem, né? Separar o que é fato e o que não é uma das habilidades da BNCC, inclusive, a gente está promovendo uma discussão para além do conteúdo programático, né? É uma questão que envolve desde os pequenininhos, desde das crianças menores, e se estende por toda a nossa vida. Esses assuntos são tratados brilhantemente em 2 livros que eu indico, né? Que é a Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, e a Geração do Quarto, do Hugo Monteiro Ferreira. São 2 livros que eu mantenho comigo até na cabeceira mesmo, já os li,
e sempre os consulto quando tem alguma questão que eu preciso resolver, assim, até comigo mesmo. Trazer isso, essas discussões para dentro da sala, não é perda de tempo, não é matar a aula, é formar um cidadão, né? E para isso nós temos a ajuda dos recursos digitais aí para a gente poder trabalhar com isso de uma forma tão mais efetiva e tão próximo da realidade dos alunos, que isso passa a ser uma conversa apenas, mas é muito mais que isso, um aprendizado para a vida, né? E daí eu vejo isso, Maíra, como não deve ser um obstáculo para o professor. Se ele se preparar primeiro, se ele conseguir colocar isso na vida dele, né? A gente não consegue falar daquilo que a gente também não usa, não tem contato, né? Então, isso é uma dica que eu dou até para os nossos futuros professores aí, futuros colegas, porque é importante estar sempre se atualizando e se preparando para a sala de aula para além dos conteúdos que são ministrados ali dentro da proposta pedagógica dele, né? E que aprendizado, Jo, que lindo, né? E para a gente partir aqui para a finalização, eu queria deixar aqui uma última pergunta para você, né? Eu queria saber, assim, na sua opinião, qual que é o impacto da cultura digital na formação dos cidadãos do futuro e quais as habilidades e competências você acha que são essenciais para que outros alunos e alunas se tornem protagonistas ativos e conscientes na sociedade digital? Eu acredito, Má, que eu já trouxe até muitos exemplos dentro da minha fala anterior, das minhas falas anteriores, né? Mas não só cultura digital, né? Eu acredito que, voltando a falar um pouquinho da educação midiática e das competências socioemocionais, quando você faz um ranqueamento das habilidades necessárias atualmente, mas para os próximos meses e anos aí, a gente observa que o que o mercado pede, tanto de tecnológico, pede de socioemocional, pede de trabalho com pesquisa, né? Então, preparar esses estudantes é prepará-los para as mudanças que estão por aí, né? E aí a gente já pode entrar um pouquinho nessa questão dos problemas climáticos que nós estamos passando, vivendo, né? Como que eu preparo esse aluno para serem solucionadores desses problemas? Porque vai reverberar também quando ele já estiver na sua vida adulta, quando ele também for pai, quando ele também tiver que ofertar um futuro de mais qualidade para os seus filhos, quando eles forem esses profissionais tão qualificados que a gente espera que eles sejam nesse futuro, né? Então, quando a gente prepara esse aluno para essas demandas atuais, quando a gente proporciona que ele desenvolva esse pensamento crítico, né, essa criticidade, quando ele consegue olhar para um determinado problema, como as causas climáticas, por exemplo, e falar assim, olha, por que a gente não recolhe a nossa água de uma maneira que economize, né, para a nossa escola, recolher a água da chuva para economizar para a nossa escola. Por que a gente não faz uma horta dentro da nossa escola para servir na nossa merenda, né? Então, quando você começa a trabalhar com isso, você colabora com essa criatividade que já é natural do nós seres humanos, mas a gente vai perdendo com o tempo, a gente tem que fazê-los praticar. A gente colabora com essa comunicação dele, desse desenvolvimento da comunicação dele. A gente colabora com uma alfabetização digital para viver no mundo hoje, para viver em sociedade hoje, né? Então, o desenvolvimento de projetos nesse sentido acaba sendo uma grande ferramenta para a gente conseguir trazer esses elementos para dentro da pesquisa do aluno, para dentro dos fazeres do aluno dentro do projeto, né?
Então, eu vejo que... E uma coisa importante, né? O protagonismo do aluno, né? A gente fala tanto de protagonismo, mas a gente promove esse protagonismo. De que maneira a gente promove esse protagonismo? Então, a cultura digital, sendo bem enfática nisso, promove maiores condições para esse protagonismo, até porque a gente está falando o que ele entende. Só que ele entende, mas ele não sabe corretamente como utilizar. Aí entra o professor e vai ensinar qual é o melhor uso para aquele recurso, como ele utilizar aqueles recursos para alcançar as sugestões que ele está passando, sugerindo para aquele problema, né? Então, são habilidades e competências que nós todos devemos ter, não só as crianças, só que com eles é mais fácil de você começar a cultivar e as sementinhas para plantar mais para frente, para crescer, germinar e dar frutos mais para frente, né? É isso que eu penso. Que lindo, Jo. Bom, Jo, eu queria agradecer, né? Agradecer muito mesmo. Eu estou muito feliz da nossa entrevista ter acontecido, da gente estar aqui juntas, né? A minha admiração por você é muito grande mesmo. E eu quero saber se você quer deixar uma mensagem de finalização aí para quem está assistindo a gente. Ai, mas você sabe que assim, né? Essa admiração é recíproca porque, né? A gente se segue, a gente admira muito o que a outra faz. Então eu confesso a você que realmente está sendo muito especial estar aqui. Eu espero ter colaborado um pouco nesse caldeirão que é esse canal cheio de coisa boa, né? Que traga boas reflexões. E eu queria te deixar assim para os nossos professores, educadores do ambiente escolar, porque todos do ambiente escolar são educadores, para os futuros professores, eu gostaria de deixar aqui 5 dicas que eu considero ser essenciais para a gente hoje lidar com a cultura digital de uma maneira assim harmônica, sem sofrimento, sem causar aquele estresse, e que permita também esse autodesenvolvimento no cunho digital, né? Então, dedicar-se à formação, acho que é o primeiro deles. Quando você pensa na sua formação, na busca por informações, por esclarecimento daquilo que você não conhece bem, mas que, de repente, o aluno comentou alguma coisa, você pode vir a falar sobre. Então, se dedicar a isso, com formação com leitura, com escuta ativa, com tudo. Ser um professor pesquisador e curador de recursos digitais. Não só digitais, porque existem diversos recursos que vai apoiar também o professor em sala de aula que não estão necessariamente dentro da sala, né? Ser flexível e criativo para isso também, nessa hora de você ser pesquisador e curador de recursos. Cuidar da sua mente, do seu corpo. Cuidar da mente para você ter resiliência para os desafios que você vai enfrentar diariamente, não só na sala de aula, mas no dia a dia. E o corpo também, cuidar do corpo para ter resistência, para continuar, para não desistir, para não passar mal na primeira coisa, na primeira eventualidade que tiver, né? O conjunto, né? Corpo e mente. Observar esse aluno e observar o entorno escolar. Aliás, o entorno, eu quero me referir aqui ao que tem dentro do espaço escolar e o que tem fora dele, próximos das casas desses alunos. Ali está recheado de possibilidades de trabalho. Eu posso dar só um parênteses aqui de um projeto que eu vi de uma professora que, através da coleta de óleo de cozinha, ela gerou renda para a região. Ela promoveu a limpeza do córrego que passava na região. Ela promoveu que os alunos se tornassem militantes da natureza na sua região. Começou simples com o projeto, né? Então, porque ela observou o córrego da escola, que passava perto da escola. Né? O próprio exemplo que eu trouxe anteriormente, da Franciele. E buscar sempre aquilo que é
que vai causar essa inovação, que vai trazer esse novo dinamismo para a sala de aula, esse novo engajamento do aluno para aquele conteúdo que ele vai ministrar, mas que seja também algo confortável, algo natural durante essa experiência, para que o professor não sofra, mas que ele propicie a melhor experiência para os seus alunos, né? Então tem que ser bom para ele, tem que ser bom para o aluno, dos alunos, tem que ser bom para todos, né? Então são 5 dicas aí que eu deixo, que se desmembrem muito mais, mas porque eu tenho comigo que a cultura, ela vai ser uma das ferramentas mais utilizadas nos próximos momentos da nossa vida. E essa cultura traz um despertar para nos preparar para tudo que vier. Eu esqueci de citar anteriormente, mas é muito propícia a nossa fala sobre cultura digital hoje, porque recentemente nós estamos, né, nos dias em que saiu um depoimento do Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta, né, que está por trás do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, do Threads. A gente percebe que ele deu um depoimento até preocupante quando ele fala que ele vai flexibilizar a verificação de veracidade das informações ali. Quando você tem uma ferramenta amplamente, aliás, várias ferramentas amplamente utilizadas por crianças e adultos, crianças mesmo indevidamente, mas estão lá, e você não tem esse controle, o que nos resta quanto educadores? Preparar esse aluno, esse cidadão, para quando tiver a quebra dessas regras que fogem do nosso controle, ele consiga ser seletivo, ele consiga, de repente, até criar novas redes sociais sem tantos vieses aí, sem tantas coisas negativas, né? Então a gente precisa estar nesse preparo, moldando essa cabeça que vai nos gerir, que vai ser nossos gestores no futuro, que vai ser serão nossos cuidadores no futuro, né? Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês aí, e meu imenso abraço de gratidão pela oportunidade de estar aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Jo, eu que te agradeço, e eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo está muito grato também pela sua sabedoria. Eu agradeço você trazer, compartilhar de forma muito generosa com a gente todos esses ensinamentos que você trouxe hoje. E, Obrigada. pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais!